Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel e sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Hoje nós vamos testar uma otimização de um dos setups mais conhecidos de quem faz swing trade, que é o setup máximas e mínimas. Já tem vídeo dele aqui no canal, porém eu fiz uma análise do setup puro, clássico. Hoje nós vamos adicionar um filtro, e esse filtro vai ser os canais de Keltner. E nós vamos analisar se de fato houve alguma melhoria ao utilizarmos esse filtro, ao combinarmos o setup tradicional de máximas e mínimas com o canal de Keltner. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como são os sinais de entrada e saída do setup. E depois nós vamos aos testes. Aqui nós temos um gráfico, tá? Nesse caso é o gráfico das lojas Renner. E como que funciona este setup? É o seguinte, nós vamos marcar no gráfico a máxima dos dois últimos dias e a mínima dos dois últimos dias. Nesse caso eu usei esse indicador aqui que é o highest, tá? Highest e o lowest, porque são os indicadores que marcam as mínimas e as máximas. Então o vermelho ele vai marcar a máxima e eu configurei ele para 2 candles. Então ele sempre marca a máxima dos últimos 2 candles. E esse indicador verde é o lowest, que ele marca a mínima e eu configurei também para 2 candles. Então ele sempre vai me mostrar qual foi a mínima dos últimos 2 candles. Então o que eu faço? Eu sempre coloco a minha ordem de compra posicionada na linha verde, porque ele sempre vai me mostrar o meu sinal de entrada. Tá? Então, podemos ver aqui, por exemplo, aliás, eu vou voltar um pouquinho aqui. Podemos ver que esse candle não tocou a linha verde, esse também não, aqui também não, aqui também não. Esse candle, ele tocou a linha verde, porque esse ponto verde aqui, ele é a mínima desses dois candles, que no caso foi aqui, ó, tá? Essa mínima aqui, ó. Então, nesse dia seguinte, o preço caiu e tocou a linha verde que estava marcando a mínima desses dois candles. Então, aqui foi feita uma compra, realizada uma compra. Depois que nós entramos no trade, a nossa saída será a linha vermelha, ou seja, nós compramos na mínima dos dois últimos candles e nós saímos na máxima dos dois últimos candles. Então, a cada dia que passa, eu vou colocando a minha saída nessa linha vermelha e vou acompanhando à medida que a linha vermelha ela é atualizada. Aqui o candle ele tocou, né, o preço subiu e tocou a linha vermelha, então aqui deu uma saída, então foi comprado aqui e saiu aqui, então seria uma operação de lucro, tá? Esse é o setup máximas e mínimas, tá? Ele puro, de forma pura. Só que o que nós vamos fazer aqui é adicionar um filtro, e vocês podem ver que tem um outro canal ao fundo, um canal cinza. Esse canal ao fundo é o canal de Keltner. E eu vou mostrar para vocês a configuração, porque ele pode ser configurado de várias formas. Então, ele foi configurado para 20 períodos, tá? Utilizando a média exponencial, tá? Então, 20 períodos exponencial. E o fator do ATR é de 1, tá? Porque ele usa uma medida de volatilidade que é baseada no ATR para criar o canal. E neste caso, nós configuramos esse fator do ATR para 1, tá? Então, são 20 períodos, exponencial e fator ATR 1. Então, nós vamos ter este canal cinza aqui ao fundo. Como é que vai funcionar esse filtro? É o seguinte, nós só vamos entrar no trade se o último candle, né, o candle anterior, ele tiver fechado acima do canal. Porque eu quero filtrar entradas quando o preço estiver em tendência de alta. Eu não quero entrar quando o preço estiver em tendência de baixa. E o que vai marcar essa tendência são candles fechando acima do canal. Então, essa entrada aqui, nós não faríamos, porque o candle anterior, que foi esse candle, ele fechou dentro do canal. Olha a linha superior do canal aqui, ó, a linha cinza, tá? Superior e inferior. Esse candle ele está dentro do canal, então a gente não vai fazer essa entrada. O candle anterior ele tinha que fechar fora do canal, acima do canal, para operarmos na compra, ok? Bom, aqui nós temos um candle que fechou acima do canal, tá? Ele está acima da linha cinza. Então, a partir desse dia aqui, eu já posso colocar uma ordem de compra na linha verde, que é a mínima dos dois últimos candles. Nesse caso, ele marcou a mínima deste candle aqui. E à medida que os dias passam, olha só, nossa ordem, a gente vai subindo ela, acompanhando a linha verde. Acompanhando. Até que neste dia aqui, o preço pegou a nossa ordem. Porque a gente colocou aqui a ordem de compra, que é a mínima desses 2 dias, que no caso seria essa mínima aqui, né? Então, a linha verde já está me mostrando que a ordem deve ficar aqui. E esse candle anterior, ele fechou acima desse canal cinza, dessas duas linhas cinzas, que é o canal de Keltner, tá? Então, isso aqui me valida uma compra. Então, eu compro aqui, tá? E a minha saída vai ser a linha vermelha. Então,
assim que eu comprei aqui, eu já coloco uma ordem de venda aqui na linha vermelha. E todo dia eu vou atualizando a minha ordem de venda. Até que neste dia aqui, tá? 3 dias depois, o preço subiu e tocou a linha vermelha e deu saída. Então esse trade foi realizado no lucro. Então nós continuamos acompanhando. Ó. Podemos ver que vários dias aqui o preço fechou acima do canal. Todos esses dias nós estamos colocando nossa ordem de compra aqui, ó, na linha verde. Tá? E nesse dia aqui, pegou nossa ordem. Candle anterior fechou acima do canal de Keltner. Tá? E nesse candle, o preço desceu lá embaixo, pegou nossa ordem, subiu. Nós colocamos a saída na linha vermelha, que é o highest de 2 períodos. E 2 dias depois, deu saída, outra operação no lucro. Tá? Aqui os candles continuam fechando acima. Ó. E esse dia aconteceu a mesma coisa. Uma compra aqui, tá? Na mínima dos 2 últimos dias. Candle anterior fechando acima do canal, indicando tendência de alta. E passou aqui mais 1, 2, 3, 4 dias. Nós vamos sair aliás, 3 dias, né? 3 dias vamos sair nesse candle, que tocou a máxima dos 2 últimos dias. Tá? Enquanto o preço estiver fechando acima dos canais de Keltner, eu vou colocando minhas ordens. Aqui foi outra operação. Ó. O candle anterior fechou acima do canal de Keltner, pegou a linha verde, comprou e saiu 3 dias depois na linha vermelha. Tá? Aqui já foi uma operação que foi estopada. Olha só, o candle fechou acima, tá? Então validou a operação, mas esse candle caiu e tocou a linha verde. Aqui nós entramos na compra e os candles seguintes continuou caindo. E só houve uma saída neste candle aqui, ó. Essa saída foi no prejuízo, porque nós vendemos abaixo do nosso preço de compra, tá? Então, assim, é um setup bem simples, é um setup que dá entrada e saída muito rápido, tá? Ele se baseia em reversão à média e dessa forma a gente consegue filtrar entradas que estão numa tendência de alta, tá? Entradas no momento ali do preço em que ele está numa tendência de alta. Bom, aqui são apenas alguns exemplos para ilustrar, mas para a gente saber se o setup funciona, a gente tem que fazer um teste mais detalhado. Então aqui eu tenho o teste, tá? Em todos os papéis do IBXX durante os últimos 10 anos. Então são muitas operações. Né? Esse primeiro papel aqui foram 77 trades, o segundo papel 96 trades, enfim, temos aqui centenas. Na verdade temos que milhares, né? Passa de mil operações aqui. Temos milhares de operações aqui, milhares de trades. E o que eu fiz? Eu exportei todos esses dados para uma planilha aqui no Excel, tá? Porque aqui a gente consegue gerar um gráfico que vai nos mostrar mais informações. Então, eu vou pegar essa coluna aqui do resultado percentual, eu vou selecionar essa coluna, porque eu quero gerar um gráfico aqui, ó, inserir gráfico. Cadê gráfico? Colocar aqui um gráfico de barras, de colunas. Tá, então eu tenho aqui, ó, tá? Um gráfico de colunas. E nesse gráfico, vou colocar assim que fica melhor. E nesse gráfico eu consigo ver a quantidade de papéis que fecharam positivamente, ou seja, que tiveram lucro ao longo destes 10 anos de operação. A gente pode ver que a maioria dos papéis fechou no lucro. Eu tenho aqui mais ou menos 100 papéis, quase 100, 97 papéis, e 73 deles fecharam no lucro, ou seja, um pouco mais de 70% aí de papéis que encerraram no lucro, tá? Durante esse período, tá? Podemos ver que não tem nenhum outlier aqui, nem de lucro, nem de prejuízo. E poucos papéis aqui fecharam no prejuízo, deram prejuízo ao longo dos últimos 10 anos operando esse sistema. Ou seja, é um sistema aí resiliente, né? Onde papéis de diversos setores, papéis completamente diferentes, vão funcionar bem, vão performar bem com esse sistema, tá? Pelo menos esse foi o comportamento aí durante os últimos 10 anos em todos esses papéis, tá? Eu gosto também de olhar esse gráfico aqui como área. Porque aqui eu tenho um comparativo aqui de lucro versus prejuízo, né? Aqui eu tenho o total de lucro com os papéis que fecharam o período positivo, né? E o total de prejuízo com os papéis que perderam dinheiro operando esse sistema. A gente pode ver que essa área é muito maior do que essa segunda área. Agora, toda essa análise aqui, ela foi feita papel por papel. O interessante é a gente simular uma carteira de investimentos onde nós temos um capital e nós dividimos em diversos papéis operando esse sistema para ter uma ideia de qual vai ser o resultado na nossa conta real dessa aplicação. Então, para isso, eu fiz um backtest de carteira
com os seguintes parâmetros. Eu simulei um capital, tá, de R$100.000. Capital de R$100.000 durante um período de 10 anos. Então, foi feita uma simulação com capital de R$100.000, tá? Durante um período de 10 anos, operando essa carteira. Houve um reinvestimento dos lucros. Cada trade ele foi feito com 10%. Vou colocar só 10% em cada operação. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, inicialmente eu tinha R$100.000. Então, cada vez que algum papel dava o sinal, nós entramos com 10% desse capital. Aí, quando o segundo papel dá o sinal, nós entramos com mais 10%. No final das contas, nós conseguimos ficar posicionados no máximo em 10 papéis, né? Porque foi 10% em cada um. E no início, são feitas entradas com 10 mil, porque o nosso capital é 100 mil. Mas à medida que o sistema vai crescendo, a curva de capital vai crescendo, essas entradas se tornam maiores, porque é sempre 10% do capital atual daquela carteira, né? Então começa com 10 mil cada entrada e com o tempo essa entrada vai aumentando. E por fim, não foram considerados os custos operacionais. Os custos vão variar com cada pessoa. Para você saber qual vai ser o seu custo operacional, o que você faz? Você pega o seu custo para operar na sua corretora e multiplica pelo número de operações que eu vou mostrar. Aí você consegue deduzir do lucro ali e ter uma ideia de qual teria sido o seu resultado na sua corretora, tá? Então, esses aqui foram os parâmetros da configuração do teste. Eu acho interessante que primeiro a gente faça o teste do sistema sem o filtro, tá? Então, eu vou colocar aqui para rodar. E se você estiver gostando desse conteúdo, gente, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, me ajuda bastante aqui no canal. Bom, então olha só. Aqui eu tenho o teste do sistema de máximas e mínimas normal, sem o filtro, tá? O mesmo que eu apresentei no outro vídeo. Então, eu peguei os últimos 10 anos, tá? A partir de hoje, tá? 10 anos para trás aí. E nós temos essa curva de capital. Qual que é o problema dessa curva de capital? Né? O que salta aos olhos? A gente vê que esse período inicial aqui foi muito bem, tá? Uma curva muito bonita. O problema é esse crash aqui, ó. Essa queda aqui que aconteceu durante o ano de 2020, durante o Covid. É uma queda onde você devolve anos de lucro aqui em praticamente uma semana, em 1, 2 semanas, tá? Então é realmente um drawdown muito grande, muito impactante, tá? Esse é o principal defeito desse sistema. Então, eu vou rodar agora esse outro sistema utilizando o filtro de canais de Keltner e vamos ver qual que é a diferença na curva de capital. Vejam a diferença. Vocês podem notar que nós não temos mais aquele drawdown forte. Esse filtro ele consegue de fato filtrar aquelas grandes quedas do sistema. A gente continua tendo uma curva bonita, bastante bonita aqui no primeiro período, tá? Mas quando vem o ano de 2020, a queda ela se torna bem menor, bem mais contida. Tá? Depois disso, a gente pode ver que no período mais recente, 2021, 2022, o sistema não está performando tão bem. Ele está na horizontal até negativo aqui em 2022. Tá? Isso aqui é normal. A gente pode ver que para trás, ó, houve períodos também que o sistema ficou na horizontal. Quando a gente pega um período muito curto de tempo, a gente não consegue ver o comportamento real. A gente precisa pegar um período longo, né? Então aqui tem um período de 10 anos, a gente consegue ver que tem períodos que ele fica na horizontal, depois ele sobe, aí fica na horizontal de novo, que pegou um longo bull market e agora ele está na horizontal de novo, tá? Mas ele melhorou bem a questão das quedas, do drawdown. Então realmente consegue cortar isso, tá? Eliminar aquele drawdown que era muito pior no sistema puro. Outra coisa que a gente pode reparar é que quando nós adicionamos um filtro nesses sistemas de reversão à média, geralmente nós realmente melhoramos o drawdown, porém é muito comum a gente ter uma queda muito grande na rentabilidade do sistema. Então, assim, por um lado a gente melhora no drawdown, que a gente tem um drawdown menor, mais contido, mas por outro lado a gente perde em rentabilidade. E esse sistema, ele perdeu muito pouco. Foi mais ou menos 10%, né? Acho que nem 10% de rentabilidade a menos comparado com a outra curva, tá? Então perdeu muito pouco de rentabilidade e melhorou consideravelmente o drawdown. Agora vamos olhar os detalhes desse teste. Durante esse período, nessa simulação de carteira, de backtest de carteira, foram feitos 3.916 trades, tá? 3.916. Então, assim, você tem que multiplicar isso aqui pela sua corretagem, tá? Você tem que fazer o cálculo aí para ver quanto que você
paga para operar na sua corretora, tá? E aí esse valor você deduz do lucro dessa estratégia. Nós tivemos aqui uma variação percentual de 195%, tá? Isso é praticamente 200%, ou seja, o capital triplicou durante esses 10 anos de operação, tá? É uma rentabilidade muito boa. Isso aqui foi mais ou menos o dobro do que o Ibov rendeu no mesmo período, tá? Então, assim, realmente bate o Ibov tranquilo. O drawdown percentual ele ficou em 27%, tá? Ainda foi um drawdown alto, isso é normal. Esse tipo de estratégia de reversão à média, as quedas realmente são altas, tá? Então foi 27%, porém bem menor do que o sistema puro, sem filtro. O que nós temos aqui mais? Taxa de acerto é interessante, 68% de taxa de acerto é uma taxa de acerto alta, sistema de reversão à média tem taxa de acerto alta, e o payoff 0,55, é um payoff baixo, normal também para seguidores de tendência, 0,55, ou seja, o seu stop ele costuma ser mais ou menos o dobro do que o seu lucro, comparando operação com operação, né? O stop médio ele é mais ou menos o dobro da operação com lucro, mas a taxa de acerto é grande, então por isso que o sistema ele fecha positivo. Um outro dado interessante que eu gosto de ver também é a sequência de trades com prejuízo. Nós tivemos aqui 12 trades em sequência com prejuízo. Então, é normal passar por isso, tomar vários stops seguidos. Então, a pessoa, quando ela vai operar um sistema, ela tem que saber o que é normal dentro daquele sistema. Senão, a pessoa começa a operar, toma 3, 4 stops seguidos, a pessoa já para de operar, achando que o sistema não funciona. Esse sistema ele sofreu 12 stops seguidos. Tá? E não quer dizer também que o limite sempre será 12. Pode ser que no futuro esse número aumente também. Mas se tomar 12 stops seguidos, para esse sistema é normal, tá? Faz parte aqui da operação. Pessoal, esse vídeo ele faz parte de uma playlist de análises de setups, de estratégias de swing e de position trade. Então vou deixar o card aqui no vídeo e vou deixar também o link na descrição do vídeo. Então é só clicar lá que você vai ver dezenas de estratégias todas analisadas assim em detalhes, em muitos papéis, para vocês escolherem aí qual o melhor sistema para vocês operarem. E caso vocês tenham interesse em fazer esses mesmos testes, aprender a fazer essas mesmas análises, na descrição do vídeo também tem um link do curso Estrategista Quântico, eu ensino em detalhes como fazer esses testes e melhor, como analisar, inclusive de forma bem mais profunda do que eu faço aqui no canal. E qualquer dúvida que vocês tiveram a respeito aqui da análise, do setup da estratégia em si, é só deixar nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.